estudo dirigido não cairá no nosso exame remoto, tá joia? Um grande abraço, então acompanhe comigo aqui a nossa videoaula, tá bom? Um abraço para vocês. Olá, alunos, então voltamos aqui à nossa aula, né? Como nós combinamos. A primeira parte, nós vamos falar a introdução a essa estatística aplicada à qualidade, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, o seguinte, sem medo, né? Quando a gente fala de estatística, matemática, os alunos ficam com medo do que virá. Eu digo muito o seguinte, dentro da estatística aplicada à qualidade, o nosso foco, o nosso objetivo é a qualidade. E a estatística é uma ferramenta. Então, eu não estou preocupado aqui no cálculo, em fazer o cálculo, como é a preocupação da disciplina estatística aplicada, ok? Aqui nosso foco é pegar a estatística, ter a estatística como ferramenta para a busca para a manutenção da qualidade, para a busca de um produto com qualidade, um processo com qualidade. Perfeito? Muito bem. Vamos lá então entender o uso disso. Então, a estatística está aqui, como eu já disse, é uma ferramenta. Vocês já estudaram estatística com a professora Vanessa, tá? Então, não é nosso objetivo que nós possamos, nosso objetivo é avaliar e cobrar novamente estatística. Então, o que é a estatística? A estatística é um conjunto de técnicas que permite, isso que é importante, organizar, descrever e analisar dados. Então, a empresa, a organização é uma grande geradora de dados. Ela é uma grande geradora de informações, ok? Então nós temos uma geração grande de informações, de dados, todos os dias nas empresas. Principalmente quando eu olho indústria, né? Que aí vem dados da produção, dados de produtividade, etc. Eu acho que ali está mais palpável. Mas temos um grande volume de dados vindo do comércio, do serviço, né, das organizações não governamentais, de hospitais, de prefeituras. E aí, o que a estatística vai nos ajudar? A organizar, descrever, analisar, interpretar dados para tomada de decisão. Guardem isso, para tomada de decisão. É aqui que nós queremos usar a estatística, tá bom? Então, para que serve a estatística? Para planejamento, para coleta de dados, para organizar informações, para analisar informações, para divulgar e interpretar. Então, a estatística é uma ferramenta para que nós possamos, principalmente, tomar decisões, planejar, né? Organizar a nossa empresa, buscar a melhoria contínua, tá bom? Então, essa é a aplicação de estatística dentro da gestão da qualidade, algo extremamente importante para nós. Continuando aí, a estatística ela é nada mais do que ferramenta de controle e prevenção, ok? Vamos lá? A estatística pode nos ajudar na previsão. Como assim na previsão? Se eu tiver modelos estatísticos que eu possa acompanhar graficamente, numericamente, eu posso tentar prever o que vai acontecer no futuro. E prevendo o que vai acontecer no futuro, claro, dentro de uma margem de erro, eu posso já tomar providências hoje. A estatística também é uma ferramenta de controle e prevenção, né? Então, se eu previ, eu vou controlar. Se por acaso eu ver que há movimentos de fuga do controle, eu tomo uma iniciativa. Então, olha que legal aqui esse gráfico que eu gosto de mostrar. Aqui no primeiro momento, aqui, digamos no turno diurno, as coisas estão sob controle, estão controladas, certo? Já no noturno, olha só, não estão totalmente fora de controle. Então, sabendo disso, eu posso entender, eu posso prever que esse fenômeno pode acontecer de novo e eu tenho que tomar uma ação corretiva para que ele não aconteça. Então, a estatística com seus números, ela vai nos ajudar a fazer previsões e tomar ações corretivas, tá bom? E, claro, obviamente, tudo isso convergendo para a melhoria contínua. Então, também estatística é uma forma de análise. A estatística é uma ferramenta de análise. Então, com seus gráficos,
com seus dados, eu vou interpretar o que está acontecendo para tomar decisões. Aqui eu tenho só como exemplo um gráfico de box plot, né? Que é um gráfico que apresenta média, limite inferior, limite superior, e vai me dizer se existem pontos fora do padrão. Então, por exemplo, aqui eu tenho, onde tem esse risquinho aqui, eu tenho a média, ok? Aqui o limite superior e inferior, dentro de um desvio, determinado desvio, e aqui pontos que estão fugindo totalmente do padrão. Então, posso ver que dia 1º de setembro eu tive muitos pontos fora do padrão, dia 2 não, e assim por diante, né? Então, novamente, através da análise, tomar ações. Vamos um exemplo simples, bobo. Olha só. Se eu te der esses números aqui, sem nenhuma ferramenta, só no olho, eu posso observar, eu posso tomar algumas atitudes. Por exemplo, suponhamos que esses números sejam de uma campanha de vendas. E aqui eu tenho um relatório do previsto e eu tenho um relatório do realizado. E aí está aí na sua mesa, pronto. E agora? O que eu faço? Né? Olha, aqui não bateu a meta, aqui bateu a meta, aqui bateu a meta, aqui não bateu. É o máximo que eu vou conseguir fazer essa análise de bateu, não bateu, bateu, não bateu, que normalmente o pessoal faz. Essa análise de bateu meta, não bateu meta, bateu meta, não bateu meta. Aí eu vou ter que esperar vários e vários anos para poder talvez aprender alguma coisa com isso, tá? Então esse é o método do olhômetro. Outro exemplo para vocês aqui. Suponhamos que o gerente comercial analisou, aí agora deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui ó, só no olho, certinho? Agora vamos aplicar uma ferramenta mesmo. Vamos analisar melhor. Aí, de acordo com aquilo lá, o gerente comercial analisou a porcentagem de cumprimento de meta que estava lá atrás, que eu mostrei para vocês no slide anterior, e ele fez o seguinte: será que o cumprimento de meta tem a ver com a porcentagem de cumprimentos de visitas pelos representantes? Opa! Será que quanto mais o representante visita, mais a meta é batida? Opa, agora eu já começo a utilizar uma ferramenta para poder tomar decisão, certo? Então olha só, aqui ó, é só um relatório, aqui a gente está acostumado a ver. Põe um relatório na sua mão e você analisa aí. O que eu faço com isso? Só reclamo, vou lá, marco uma reunião com a equipe, faço uma reclamação. Olha pessoal, não bateu a meta, tem que bater a meta, aquela coisa de sempre, né? Aqui eu já começo a traçar uma hipótese para uma tentativa de melhoria. Ora, será, uma hipótese, será que a visita, quanto mais nós não cumprimos a meta nos meses de janeiro, de abril e etc, porque não há visitas aos clientes, nós não estamos batendo a meta de visita, porque eu acho que quando se visita os clientes adequadamente, dentro da meta que foi estabelecida, nós vendemos mais. Essa é a hipótese. Então ele jogou aqui, ó, ok? Mas ainda, do ponto de vista de olho, eu ainda não consigo, eu ainda por intuição posso dizer que sim, mas eu preciso de algo mais concreto, que quando levar para uma reunião, ninguém refute. Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar instalar uma correlação. Então veja só que eu jogo aqui para o gráfico, aqui metas de vendas e aqui no outro eixo metas de visitas. E aparentemente, observe o seguinte: quanto mais visitas, maior é o cumprimento de meta. Muito bem, ainda estamos no olho. Vamos então na ferramenta estatística. Pronto, aí eu consigo usar uma ferramenta estatística para poder traçar aqui uma reta, projetar uma regressão linear, avaliar se essa regressão é forte ou não, se o ajuste da reta é forte ou não, para dizer se há relação entre visitas e metas de vendas. Porque eu posso chegar à conclusão seguinte: gente, para bater meta tem que fazer visita, não é? Quando não se faz as visitas de forma adequada, não se bate meta. Então observa que eu saio, vou voltar no slide aqui de novo para vocês verem. Aqui ó, é a simples análise, tá? Aqui é a simples análise, relatório, joga em cima da mesa, tá? Meta,
a previsão com a meta e o realizado. Joga em cima da mesa. O que o patrão vai fazer? Vai ficar triste, vai ficar feliz, vai reclamar, vai fazer reunião, vai brigar, babá. Aqui não. Aqui eu já tenho algo comprovado, uma correlação, uma análise mais clara, números que podem ser jogados sobre a mesa e os meus representantes, as pessoas que trabalham com vendas, não refutarem. Então essa é a diferença, tá? De uma gestão mais profissional, mais clara, para algo ainda intuitivo, né, do meu dia a dia. Então, para isso que serve a estatística aplicada não só à gestão da qualidade, mas também à administração. Então, vamos supor, se eu fosse aplicar o MASP aqui, tá aí, ó, uma forma de buscar uma causa. Eu estou fazendo análise do processo, tá vendo? Eu poderia, qual que seria o meu plano de ação? Fazer um plano de ação para que mais visitas fossem realizadas aos clientes e a meta de visita fosse batida. Tanto é que pode ver que quando eu visitei, a época que eu visitei menos, eu vendi menos, né? E a época que eu visitei mais, eu vendi mais, no sentido de cumprimento de meta. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então nos processos e variações. Outra coisa importante que a estatística nos ajude. Adoro esse desenho é muito interessante, que mostra o seguinte, ó. No dia a dia, o que nós fazemos? Nós ficamos o dia inteiro trabalhando, e dá aquela sensação muitas vezes de que, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo melhor? Que é a sensação de cansaço, né? Eu sei como é que é isso. Tem hora que a gente tem que parar o processo, reduzir um pouco a sua faseção para pensar e para trocar as peças, né? A melhoria contínua. A melhoria contínua exige que nós paremos. Então a gente tem que parar para fazer algumas perguntas. Será que está tudo correto? Né? Será que não tem como melhorar? E aí eu tenho que olhar o seguinte, tenho que olhar para os números, tenho que olhar para a produção, olhar para o processo para saber se isso pode ou não melhorar. Vamos usar, como que a estatística nos ajuda nisso? Vamos usar um outro exemplo aqui, olha que legal. Observe que eu tenho aí os lotes, né, que vão de 1 a 10. Eu tenho aqui as medidas previstas, ou seja, seria o meu limite inferior e superior. E eu peguei algumas amostras dos lotes para poder ver. E aí, pessoal, no olho eu vejo que há um problema, né? Alguns lotes, algumas amostras que eu tirei estão com um problema. Qual que é o problema desse problema? É porque isso aí é pós-mortem que eu falo, né? O problema já aconteceu e aí eu vou tentar resolver. O ideal é olhar isso antes. Então, quer ver? Ó? Vamos lá, nem sempre é fácil observar também. Olha só. Olha que interessante. Isso aqui também é algo que eu gosto muito de mostrar. Peguei aqui um outro exemplo. Uma empresa está avaliando o seu processo e deseja que seus produtos tenham média entre 10,5 e 11. Ok? A média tem que estar entre 10,5 e 11 dos seus produtos. Aí eu peguei várias amostras em vários horários diferentes e calculei a média. Olha que interessante. Com base nisso aqui, os dois processos estão legais. Ó. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Os 2 dias estão legais. O dia 1 está dentro do padrão e o dia 2 está dentro do padrão. Ou seja, são 2 dias iguais. Não são. Ok? Outra coisa importante que a estatística nos ajude é tomar cuidado com média. Ok? Tomar cuidado com média. Eu gosto de falar o seguinte. Tem empresa, não, fiz lá o cálculo, a média está dentro. Não, cuidado com média. A média de reclamação está dentro. Cuidado com média. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Eu e mais um amigo meu, nós vamos almoçar. Eu como 2 pratos de comida, ele come nenhum. Na média, cada um comeu 1. Então eu vou dizer o seguinte, cada um comeu 1 prato de comida. Mentira, eu comi 2, ele comeu nenhum. Então a média, ela é burra nesse sentido. Então muito cuidado. Então dentro de estatística, eu tenho que analisar, eu tenho que acompanhar o processo. É o que eu estou mostrando para vocês, que eu mostrei aqui no exemplo anterior. Tomar cuidado para não ver depois que morreu. Ok? E tomar cuidado também com média. Por quê? Olha só que exemplo interessante. Se eu for avaliar o desvio padrão, dos 2 dias são iguais, não.
há uma diferença gritante do segundo dia para o primeiro dia. Enquanto o primeiro dia estava 12, 10,5, 12,5, 11, 9,5, 9, 10. No segundo, eu cheguei a ter amostras de 8, chegando a 14. Olha o tamanho da amplitude. De 8 para 14 é muita coisa. É quase o dobro a diferença. Então, esse desvio padrão mostra que este primeiro dia estava mais na média, ok? Os números estavam mais em torno desse 10,64, quando o segundo dia estava muito mais dispersos. Então, muito cuidado com média, muito cuidado com analisar o número depois que passou, tem que ter o controle, né? Aqui, qual que é o erro daqui? O erro daqui é depois que o lote está pronto. Ah, mas eu corrijo. Eu vou pegar durante o dia e vou avaliar a média. Também não resolve. Olha lá o problema. Duas observações com a mesma média, mas desvio padrão muito diferente. Então, muito cuidado. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que estatística é uma ferramenta que vai nos ajudar a resolver esses problemas, para que a gente mantenha o processo dentro do controle, para que a gente possa prevenir problema. Então, a estatística tem duas grandes opções. Número 1, manter o processo dentro do controle. Número 2, prevenir problemas. Tá? E aí vem o famoso o Centro Estatístico de Processo, o Centro Estatístico de Qualidade, o CEP ou SEC, né? Depende aí de livro, de autor que você vai pegar, que é o uso da estatística para a qualidade, né? Basicamente aplicada à qualidade. Então, o que é isso? O CEP é uma ferramenta, são várias ferramentas, vários métodos estatísticos, todos em função de trabalhar para melhoria da qualidade, a melhoria contínua, né? E a redução de custos. Muito bem. Continuando aí, esse controle tem como objetivo avaliar a precisão, a exatidão dos processos, de forma técnica, analítica, dando confiabilidade e evitando erros. E dependendo do produto ou do serviço, os erros têm que ser extremamente evitados e a margem é muito pequena. Por exemplo, peças automotivas, peças de avião, coisas que qualquer desajuste pode causar sérios problemas ou acidentes, né? O produto não atende às especificações do cliente. Então, o CEP ou o SEC, né? Nada mais, eles são muito parecidos e vem aí do nosso amigo, nosso amigo Schwartz, né? Walter Schwartz, né? Que desenvolve esse controle estatístico mais ou menos ali por volta de 1924. Então, em 24, ele lança esse controle estatístico do processo. Tá? Quais são os princípios dele? Né? Que todo processo sofre variação. Então, eu não vou conseguir fazer 1000 peças iguaizinhas, sem nenhuma variação. Óbvio, não existe um processo sem variação. Haverá variações. Por quê? Eu estou fazendo uma peça que hoje está a 30 graus, umidade 60%, o João está feliz e a máquina é nova. Daqui 6 meses, o João está triste, está frio, umidade, tempo seco e a máquina já rodou muito. Então, todo o processo vai ter variações. São variações ou de causa comum, essas é inerente ao processo, não tem como a gente mexer, elas são aleatórias, acontecem. E existe o que precisa de uma atenção especial, que são de causas não aleatórias, que são as causas especiais, que está envolvido com a falta de padrão do processo. Causa comum, igual eu te falei, vai estar voltado para temperatura, tempo, causas aleatórias, coisas que a gente não tem controle. Agora, eu posso ter uma variação porque a máquina está com problema. Isso é uma variação de causa especial, é não aleatória, sempre segue um padrão, a gente consegue identificar com antecedência, tá bom? Importante. Continuando, todo o processo sofre variação, existem variações, todas as variações são quantificáveis, dá para quantificar, mesmo as aleatórias, e é possível estimar parâmetros. Então aqui um exemplo, que todo o processo sofre variação, ok? E aí, como elas são quantificadas, eu posso plotar e analisar.
Então observe o seguinte, ó. Eu tenho variações normais, ó. São aquelas variações que estão dentro de um determinado limite, são aleatórias. Mas quando foge muito, olha só, igual aqui, ó, igual ele está mostrando, fora dos limites, opa, temos algum problema. Ou quando mostra uma tendência de alta, de baixa, um padrão, opa, tem algum problema na máquina, né? Tem algum problema com o operador. É passível de ser mitigada, ou seja, reduzida ou eliminada. Muito bem, vamos a algumas definições básicas para nós falarmos. Temos elemento, população e amostra. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque dentro de qualidade, dificilmente a gente vai conseguir avaliar tudo. Então, a estatística nos dá a liberdade de escolher amostragens que sejam representativas. Para isso eu tenho um elemento, que é um objeto de estudo, uma peça, um conjunto. Esse elemento está dentro de uma população, que são todos os elementos existentes, com as mesmas características. Por exemplo, as peças produzidas num determinado dia ou período. Suponhamos que eu fabrique 1 milhão de peças, eu não consigo avaliar todos os elementos dessa população, mas eu consigo avaliar uma amostra, que nada mais é que uma parte da população, ok? Aqui eu gosto de dar um pequeno exemplo. Eu não consigo avaliar aí, ó, todos os nuggets, esses são os nuggets, né? Todos os nuggets, para saber se está adequado, com condições químicas, se tem alguma contaminação por microorganismo físico ou microbiológica. Eu não consigo. Todos não. O que eu vou fazer? Amostragem, né? Eu não consigo todos porque é difícil, eu não consigo todos porque para analisar eu tenho que destruir. Né? Por exemplo, se você fazer uma análise de um nugget desse aí, você tem que fazer uma certa destruição dele. Imagine você fazer controle de qualidade de todos os palitos de fósforo de uma fábrica, né? O famoso Manuel da padaria. Né? O Manuel, coitado dos nossos amigos portugueses aí, testou todos os fósforos para ver se funcionava. Não existe isso, certo? Não tem como verificar tudo. Por isso que é extremamente importante para nós a amostragem. A amostragem representando um elemento da população, certo? Nós vamos falar depois um pouco mais sobre isso aí. Então a amostragem tem que representar. Nós temos amostragens aleatórias, eu tiro aleatoriamente dentro de uma população, e existem amostragens estratificadas. Se a minha população é composta de 40% de homens e 60% de mulheres, então eu tenho que pegar amostragens que representem as partes separadas. Se hoje eu fabriquei guarda-roupa e cômoda, eu tenho que estratificar as amostras de guarda-roupa e as amostras de cômoda, né? Eu posso estratificar e ao mesmo tempo ser aleatório também. Isso aí vocês já viram com a tia Vanessa, nós vamos voltar a isso aqui. E eu posso fazer uma amostragem sistêmica. A cada 3 elementos, eu avalio. Certinho? A cada 3 elementos, eu avalio. E nós temos a forma para isso. Eu vou deixar essa parte aqui, tá? Para a nossa segunda parte. Muito bem. Na segunda parte de aula, que é essa parte de amostragem. Vamos relembrar aqui também alguns pontos importantes. Né? Todo mundo lembra que é média, todo mundo lembra que é mediana. Cadê mediana? Mediana. Todo mundo lembra que 2 vezes mediana? Ok. Todo mundo lembra que é variância e todo mundo lembra que é desvio padrão. Ok? Eu vou tratar isso melhor com vocês na nossa live, tá joia? Importante, isso aqui para nós é importante, nós vamos usar essas ferramentas para nossa análise estatística, tá? Mas não preocupe com isso não, nós vamos depois bater um papo sobre isso também. Outra coisa importante que eu quero que vocês lembrem, saber se vocês estão lembrados, é de frequência, né? Para a gente poder fazer a construção do nosso histograma. Cadê o histograma? Aí o histograma, tá? Nós vamos bater um papo sobre isso também. E também sobre a curva normal. Cadê a curva normal? Nós vamos falar sobre isso também, da curva normal também, né? Todo mundo lembra disso aqui? Curva normal, saudade da curva normal. Muito bem, então fechamos essa primeira parte por aqui. O que eu quero nessa primeira parte de vocês? Que vocês se conscientizem de que a estatística é uma ferramenta extremamente importante para a melhoria contínua. Por que ela é importante? Porque nós estamos falando de números.
Contra números nós não discutimos, contra números o número está ali. E como não dá para que nós não conseguimos fazer análise de todos os processos, de todos os produtos, utilizamos a estatística como uma ferramenta para nos ajudar a fazer as devidas inspeções, controle, análise do processo sem precisar de analisar todos os produtos, certo? Muito bem, então voltando, vamos fechar por aqui, ok? E vamos para a segunda parte, onde eu quero falar com vocês sobre a amostragem e a nossa forma de barbeta. Nas nossas lives, nós temos 2 lives, a gente fala um pouquinho mais, a gente relembra sobre média, mediana, desvio padrão e a nossa famosa curva normal, tá bom? Então, vamos para essa primeira parte aqui, voltamos em instantes. Muito bem, alunos de gestão da qualidade, vamos à segunda parte aqui da nossa videoaula e eu vim falar sobre a amostragem agora, né? Eu quero fazer um parênteses aqui naquele nosso material sobre a amostragem. Eu começo a falar de amostragem, mas eu não queria utilizar aquele lá, porque esse aqui está mais completo, esse material que tem como base estatística aplicada às ciências sociais, né? Nós vamos ver aqui um método de amostragem, tá bom? Que pode ser usado aqui para a gestão da qualidade também. Queria utilizar com vocês. Obviamente existem outros métodos de amostragem, mas eu quero bater um papo com vocês sobre esse aqui, mostrar esse que é mais simples. Então, nós já falamos ali na primeira parte a diferença entre população e amostra. População é o todo. Nem sempre a gente consegue verificar tudo. Então vamos pegar uma amostra, um conjunto, um pedaço representativo da população, tá bom? Então tá aí a população, cada elemento da população é algo observável, né? Então eu posso ter populações com N elementos, muito bem. Posso ter tanto população, como um exemplo de população, moradores de uma metrópole, um conjunto de produtos fabricados, um estoque inteiro de produtos, tá bom? E a amostragem é uma parte representativa dessa população. Então isso aí ficou claro aí para nós. Muito bem. População, outro exemplo, eleitores brasileiros, e quando a gente tem aí quando nós vimos as campanhas eleitorais, as pesquisas, obviamente trabalha com amostra, né? A população inteira de eleitores se entrevista 3.000, 2.000 eleitores, mas Léo, são mais de 100 milhões, eu pego 2.000 e bate, nós vamos ver o porquê que bate, tá? População, universo de estudo, amostragem é aquilo que nós vamos conseguir trabalhar, tá joia? Agora, muito bem, qual que é o tamanho da amostra? Aí que tá, o tamanho da amostra depende qual que é a margem de erro da amostra que eu quero ter. 100% de confiança, nenhuma margem de erro, é só quando eu testo toda a população, aí é 100%. A partir do momento que um elemento fica fora, eu já não tenho 100% de confiança, então eu tenho que considerar uma margem de erro, um erro amostral. E quanto menor o erro, maior o tamanho da amostra, tá? Tem amostra, se eu quero um erro muito pequeno, eu tenho que me preparar para uma amostra muito grande. E a pergunta é, tenho condição de amostras grandes? Até quando eu consigo avaliar, né? Importantíssimo. Aí nós temos populações finitas e infinitas, né? Normalmente, quando nós vamos trabalhar com gestão da qualidade, normalmente é finita, mas pode ser infinita. Por exemplo, barril de petróleo produzido por um poço, nascimento de uma cidade, população de o quanto que vai ser produzido durante a vida de uma máquina, começa a ficar complicado. O censo é quando eu avalio todo mundo, né? A análise de toda a população nós chamamos de censo. Quando eu pego parte da população, é a amostragem. Isso é importante também. Por que eu faço amostragem? Economia de tempo, economia de recursos, de dinheiro, tá? Nem sempre a amostragem vai ser extremamente diferente da população. Se for feito muito bem uma amostragem, ela vai representar a população com uma margem muito pequena e vai ter resultados satisfatórios, tá bom? Quando que você faz um censo? População pequena, quando você precisa de um resultado extremamente exato, né? Tanto é que o governo fazer censo é de 10 anos, não é fácil fazer censo, é caro, tá joia? E aí, pessoal,
não precisa, né? Além de estar errado, você não precisa fazer o seguinte: ah, eu vou fazer uma amostra de sempre 10% da população. Então tá, então eu vou fazer a amostragem, você me convenceu. Então eu vou pegar todos os dias 10% que foi produzido e vou avaliar. Não é assim que funciona. A amostragem nós vamos ver que chega um determinado momento, você não precisa aumentar muito a amostra para chegar ao resultado da população, tá? O que é importante? Importante que tenha um plano de amostragem para que você tenha certeza de que a sua amostra é representativa. Então, por exemplo, tem aluno meu que quer fazer assim: eu quero fazer uma pesquisa de satisfação do ubaense em relação às políticas públicas da Prefeitura de Ubá. Vou lá para o Calçadão, vou entrevistar 100 pessoas. Não. A população de Ubá, eu tenho que saber o seguinte: tem que saber quantos homens, quantas mulheres, quais idades, onde moram, né? Onde vivem. Não quer dizer, a não ser que você queira saber o seguinte: o que as pessoas que circulam no Calçadão do São José acham da prefeitura. Aí é outra história. Mas se quer saber da população, ela tem que estar ligada a realmente o que é, a amostra tem que estar ligada ao que é a população, tá bom? Então tem que ser representativo. Se eu estou por exemplo, eu quero avaliar a satisfação dos alunos da FAGOC para com o curso de administração. Aí eu vou lá no primeiro período e pego 20 pessoas. Não. Você só pegou o primeiro período, e o terceiro, e o quinto, e o sétimo, né? Você não avaliou. Nós temos a amostragem probabilística, que é aleatória, que eu não escolho as pessoas, não escolho ninguém para participar. Ela é correta, ela é adequada, ela que você tem que fazer, tá? Não vou nem falar de não probabilística, tem que ser aleatório, tem que ter uma aleatoriedade. Nós vamos ver depois como é que faz essa questão aleatória na nossa live, através até do Excel, para ficar fácil e confiável, tá bom? Nós temos a amostragem aleatória simples, estratificada, conglomerados. Aqui para nós, em qualidade, é interessante ver a aleatória simples e a estratificada, tá? O que é aleatória simples? Eu vou trabalhar de forma aleatória. Eu fiz o cálculo, descobri que eu preciso de 20 elementos para serem analisados, aleatoriamente vou pegar os 20 elementos. E posso estratificar de acordo com o turno, né? Eu faço 1000 peças por dia, mas só 500 de manhã e 500 à noite. Então eu estratifico. Vou fazer uma amostragem para as 500 de manhã e para as 500 à noite, para que possa representar realmente a população. Vou passar aqui, depois vamos falar sobre essa questão de aleatória simples, certificado, tá? Sem problema nenhum. Aqui o combinado também não nos interessa. Nesse caso nós vamos trabalhar. Joia? Muito bem. Então a amostra é importante, tá ok. Mas qual que é o tamanho da amostra? Para o tamanho da amostra, pessoal, tem várias formas de cálculo, tá? Você pode achar várias formas de fazer o seu plano de amostragem. Várias formas. Nós vamos falar isso na live. O que nós vamos usar aqui, para exemplo, é a fórmula de Barbetta. Barbetta é o autor, tá? Onde ele trabalha o seguinte, com essa fórmula. Primeiro ele acha uma aproximação da amostra, que ele chama de N0, e depois ele acha o tamanho da amostra. Então ele faz o seguinte. Primeiro, qual que é o tamanho da população? X. Qual que é o erro amostral tolerável? Você quer um erro de 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40, 50? Eu vou dizer para vocês que o ideal seria não ser menor que 10%. Para a gestão da qualidade, o ideal é que não seja, né, de peças, não seja maior que 5%. Em ciência social, quando a gente vai entrevistar pessoas, 10%. Na parte de produtos, peças, né, e produção, 5%, tá bom? Então suponhamos que eu tenho, quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Suponhamos que eu quero entrevistar, a população é de 200 famílias, e eu aceito um erro de 4%, ok? Muito bem. Quantas famílias eu tenho que entrevistar? Então primeiro eu faço o primeiro cálculo, 1, né, dividido por 0,04 ao quadrado, que é o erro, olha a fórmula aqui, beleza? Vezes o tamanho da amostra, dividido por tamanho vezes a população, dividido pela população, mais o erro, é a primeira aproximação amostral. Então chegou à conclusão que tem que ser entrevistadas 152 famílias, tá bom? Para um erro de 4%.
Agora, olha que interessante. E se a população fosse de 200 mil famílias? 623 famílias só. Não, pera um pouquinho, Léo, não entendi. Você multiplicou por 1000 vezes o tamanho da população e não aumentou 1000 vezes o tamanho da amostra? Não. Porque é assim que funciona a amostragem. Olha lá, olha aquele gráfico ali que eu tinha mostrado lá atrás, ó. Deixa eu voltar nele aqui. Aqui, ó, pronto. Populações pequenas, amostras grandes. Depois começa a estabilizar. Por quê? Porque já está muito próximo. Eu não preciso ficar entrevistando um monte de família. Já estratificou. Então, pode ser que aqui, ó, você tem que entrevistar para 200, 152 e para 200 mil, um pouquinho só mais, né? 600 e poucos. Então, a pessoa acha isso muito estranho, mas não precisa achar não. É assim mesmo que funciona a análise amostral. Olha lá. Com 200 famílias, teve que entrevistar 152, 76% da população, mas 200 mil só 0,3. Por conta disso aqui, ó, é errôneo pensar que o tamanho da amostra deve ter o tamanho com percentual do tamanho da população. Não é linear, tá? É desta forma. Muito bem. Vamos a outros exemplos. Ó, numa pesquisa para eleição presidencial, qual deve ser o tamanho de uma amostra aleatória simples? Se se deseja garantir um erro amostral não superior a 2%, tá aí, 2.500 eleitores. Tá vendo, pessoal, que interessante? Questão de população e amostragem, que quando a gente ouve na televisão que foram entrevistados 2.000, 3.000, 500 mil pessoas, a gente acha estranho, mas é isso mesmo, tá bom? É mais ou menos isso mesmo que tem que ser entrevistado, tá? E aqui ele dá outro exemplo, uma empresa com 100 funcionários, para um erro de 5%, quantos nós devemos avaliar? 286, tá joia? Muito bem, aí fechamos aqui a questão da amostragem. Deixa eu voltar para vocês aqui para a nossa câmera.